Oi, eu sou a Gabi Xavier. E eu sou o André Fenrir. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo e mais um vídeo de filmes, dessa vez de quais filmes? Filmes clássicos de terror. Exatamente. Nós vamos indicar 6 filmes pra vocês que a gente acredita que seja um dos mais clássicos. Alguns dos mais Isso. clássicos, importantes e, claro, favoritos nossos, tá? Então são 6 de uma seleção que poderia ser muito maior. Então se você tem mais nomes, e claro que você tem, já vai deixando aí embaixo. E no futuro a gente pode trazer mais listas como essa. O primeiro filme que a gente vai indicar é um terror slasher bem famoso, de 74. Slasher, que pra quem não conhece, explica rapidinho aí o que é. Então, basicamente, slasher eram filmes muito comuns, especialmente ali nos anos 70, 80, que foi onde eles nasceram, basicamente, que eram filmes de histórias simples, com psicopatas matando várias pessoas, às vezes aleatoriamente, geralmente filmes de baixo orçamento e muito impacto nas mortes, né? Podia ser misturado com sobrenatural e tudo, mas geralmente o roteiro era simples, o que não queria dizer que seria um filme ruim ou raso. Muitas vezes, como esse caso, é um filme simples, mas excelente, que é o Massacre da Serra Elétrica, o primeirão de 74, que é um filmaço que conta a história de Sally e Franklin, que são dois irmãos que eles descobriram ali no rádio por notícias que túmulos da região onde o avô deles estava enterrado, que estavam tendo violações de túmulo, o pessoal estava depredando e tal. Então eles decidem, junto com os amigos, ir verificar se está tudo certo com o túmulo do avô deles. E aproveitar e dar um passeiozinho, né? Porque são os dois, o namorado da menina, mais um casal de namorados, então vira uma excursãozinha pra ver se tá tudo ok com o túmulo e vamos aproveitar e passar numa casa de família e tal. Só que nesse contexto de uma história super simples, começa a acontecer, mais uma vez, como em todos esses tipos de filme, assassinatos. E aí é o assassino da Serra Elétrica, né? Como dá pra saber pelo título. E o legal desse filme é que as mortes, elas são, talvez até pelo estilo do filme, de filmagem, porque foi pouco tempo pra gravar, com poucos equipamentos que eram baratos, mas de qualquer maneira não tem uma cinematografia que vai aumentando o suspense e deixando um drama pra aí quando vem a morte ser um ápice de trilha sonora, de filmagem. Não, é muito do nada. É muito visceral, porque você não tá esperando, de repente vem e mata de maneira muito brutal e acabou. E você tá chocado e de repente vem e mata mais um de maneira visceral também. E não só os assassinatos, mas as cenas de tortura psicológicas que tem também são muito agoniantes, são muito pesadas, muito fortes. É um filme que vale muito a pena, apesar de ser rapidinho e curtinho. E é uma direção de Tobe Hooper, que também dirigiu Poltergeist, que é um outro super clássico de terror, caso vocês queiram conhecer. O segundo filme é um que marcou muito a minha infância, particularmente, infância pré-adolescência, que é literalmente a história do nascimento do Anticristo, A Profecia. Um filme de 76, de Richard Donner, que também dirigiu Os Goonies, que é um filme bem mais tranquilo. Que é um filme muito bom, mas outro tipo. Outro tipo, mas um grande clássico também. E A Profecia conta a história de um embaixador que ele estava esperando ali a sua mulher dar luz a uma criança no dia 6 de junho, às 6 da manhã, mas dizem pra ele que o seu filho nasceu morto. E de repente surgem com uma ideia, um padre surge com a ideia dele adotar outra criança que não tem pai nem mãe, que está abandonada, outro recém-nascido. Acabou de nascer naquele mesmo dia e horário e a mãe faleceu, não tinha família, por que você não pega esse bebê e trata como seu? Então ele decide pegar e não contar nada à esposa para que ela não fique traumatizada. Não sabe que o filho real morreu, eles criam como se fosse deles. Exatamente. Então o tempo passa e chega o aniversário de 5 anos do Damien. E a partir desse aniversário, coisas muito estranhas começam a acontecer, mortes e situações caóticas que envolvem justamente esse menino, o embaixador, a sua família. E daí, pela necessidade e urgência por causa das coisas que estão acontecendo e do perigo que envolve inclusive a sua esposa, esse embaixador começa a pesquisar e tentar entender quem é esse garoto então? Será que ele realmente está vinculado a algum passado misterioso e talvez demoníaco? Será que ele traz perigo para sua família? Aquela criancinha pequenininha, indefesa? E essa é a história do filme, que tem algumas das mortes mais icônicas do cinema também. Vale dizer que o filme tem na minha opinião, tem uma quantidade de gore exata. Eles acertaram sim, porque não fica nada exagerado que incomode algumas pessoas. É chocante, é na medida assim, certa pra chocar. E acho bem louvável aqui dizer que, como é um filme de 70, como eu disse, cada uma dessas cenas são
são muito bem feitas. São efeitos práticos, não era efeito visual, então é tudo muito feito ali na mão, né, muitas vezes, e o filme não acredito que seja tão datado, tá? Ele tem algumas questões que, óbvio, você vê que, pô, é um boneco, não é de verdade, mas o filme por si só, ele se baseia muito mais no suspense, no mistério, na pesquisa de quem é esse garoto e nos efeitos que ele vai causando ali ao redor dele, do que nas mortes em si, no terror em si. O sobrenatural até tá lá, mas o suspense é muito mais trabalhado e melhor trabalhado, junto com a trilha, que é sensacional, a trilha é fantástica. É um dos temas favoritos de terror pra mim, de todos, assim. E o próximo filme que a gente vai recomendar é um super clássico de 1980, que é O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, e é uma obra baseada no livro de Stephen King, que tem o mesmo nome. E, curiosamente, o Stephen King não gosta desse filmaço, porque ele tem ali certos preconceitos por conta de diferenças e liberdades que o Stanley Kubrick teve ao fazer o filme. É, porque o livro, que é de 77, ele tem uma carga de sobrenatural muito maior, e a essência, talvez, de personagem, criação do Hotel Overlook, que a gente vai explicar que é o centro da história, foi realmente modificada. Mas isso não significa, como, na minha opinião, né, como o Stephen King já deu declaração, de que é um filme lindo, bem filmado, de um super diretor, mas que não tem conteúdo. Não, só foi modificada a visão daquele caso, né. Digamos que o argumento da história tá lá, a base da história tá lá, mas aí o Kubrick levou para um outro lado. E a história, bem resumo assim, de Iluminado, é de Jack e sua mulher Wendy e seu filho Danny, que vão para o Hotel Overlook porque o Jack conseguiu um emprego lá para se restabelecer num período difícil, em que ele seria o zelador daquele super grandioso hotel no período em que ele fica alguns meses fechado, porque não tem público e é inverno, fica frio, então para não ficar com coisas estragando, tem que ligar e desligar a caldeira, cuidar de algumas coisas, manutenção. Eles vão morar lá no hotel, lindíssimo, magnífico, várias coisas pra fazer. Mas, quando ele é contratado, dizem pra ele que já aconteceu uma coisinha naquele hotel com outro zelador. A pequena coisinha que aconteceu com o outro zelador foi que, durante esse isolamento, ele acabou ficando louco, matou as duas filhas e a esposa. A machadada. Picando bem pequenininho, pedacinho por pedacinho. Mas isso não parece abalar o Jack, que aceita o emprego super de boa. E quando eles chegam nesse hotel, então, coisas muito estranhas começam a acontecer. Da forma que o Kubrick leva essa história, fica um mix de, será que o Jack, que é o Jack Nicholson com uma atuação maravilhosa, se ele tá enlouquecendo pelo isolamento ou se ele tá enlouquecendo porque tem alguma coisa mais no hotel. Fica essa visão dúbia que eu acho genial. Até uma certa parte do filme. Até uma certa parte do filme, com certeza. E isso vai levando os mistérios, e a atuação desse trio principal aí, dos três principais personagens, é sensacional, cada um no seu papel. Lembrando também que o Danny é o motivo do filme, do livro se chama O Iluminado, porque ele tem, digamos que, características peculiares ali, ele é sensível a coisas que outras pessoas não são, e isso torna talvez a experiência dele no hotel diferenciada. A trilha sonora é perfeita, ela dá toda a ambientação, desde deixar as coisas tensas com notas mais graves, até quando vai ficando muito perigoso, você sente assim, como se fosse metal estridente, assim, sabe? Porque vai ficando bem aguda. Muito agudo e vai dando aquela angústia, e obviamente isso tudo é estudado, porque a trilha mesma colabora para que a cena seja cada vez mais angustiante e impactante para você. Os planos muitas vezes dá a sensação de isolamento porque mostra o personagem naquele imenso cenário um pontinho no meio de um lugar muito aberto. Tudo isso é de propósito, para você também sentir o quanto eles estão sozinhos, no nada. E aí o filme vai escalando, ficando cada vez melhor. Mais complicada a situação, e o ápice dele no final é maravilhoso. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, ou simplesmente Evil Dead. Um super clássico que, inclusive, mais recentemente ganhou um remake, mas nós estamos aqui indicando o primeiro. O classicão. O clássico mesmo. E é uma história que marcou uma grande geração. Eu vou ser bem sincera, eu assisti com o André muitos anos depois que o filme foi lançado, portanto, mais recentemente. E eu tive alguns choques aí em relação a maquiagem, efeitos práticos da época, mas a história em si tem muitos méritos, e eu vou deixar o André explicar pra vocês por quê. O filme é de 81, que foi dirigido por Sam Raimi, que mais tarde dirigiu a trilogia do Spider-Man, que todo mundo gosta muito. Alguns. Alguns. 5 jovens que vão ali passar o final de semana numa cabana isolada nas montanhas, nos bosques. Eu nunca entendo essas ideias. Pra que vai, eu não sei. E chegando nessa cabana super antiga,
eles começam a explorar e descendo no porão eles encontram um livro e uma fita. E eles acabam descobrindo que esse livro é o Necronomicon, que é um livro escrito em pele humana e escrito com sangue. Bem... peculiar, ótimo. Você pensa, nossa, eu queria tanto ler esse leitura livro. Ótima antes de dormir. Mas não bastasse isso, eles colocam a fita pra tocar, né? Exatamente, eles colocam a fita num gravador, num tocador que tinha lá. Essa fita é de um arqueólogo que morou nessa cabana e nada mais é do que ele traduzindo, ele explicando o que é o livro e traduzindo certas partes, e eles vão ouvindo. E aí que as coisas começam a ficar piores. Exatamente. Enquanto eles estão ouvindo a tradução, ela acaba despertando espíritos malignos que tem ali em volta do bosque. E aí, um por um, os jovens começam a ser possuídos, e aí você começa a imaginar o tipo de cena que vem. E aí, nesse caso, nesse filme, os efeitos, as maquiagens são realmente pra chocar e mostrar possessões As demoníacas. maquiagens, na verdade, são muito bem feitas, Pra época. são muito pesadas. Eu acho, sinceramente, algumas maquiagens bem feitas até hoje. Algumas. É porque o que acontece? Durante o filme, tem alguns efeitos práticos que são super datados. Mas que pra época era legal e tal. Mas a maquiagem em si eu acho boa. Eu gosto até hoje. A maquiagem dos personagens possuídos, eles violentos e tal, eu acho muito boa. E tem a questão do... que ela tem muita birra, que é a questão do leite, né? Que certa parte do filme tem gore, e ao invés de voar aquela Quantidade enorme de sangue. de assim. sangue, voa leite. E isso foi por conta da censura, tá? Assim, o filme tem bastante sangue, mas nessa parte em específico... É muito trash. por conta da censura, né? Eles botaram um líquido branco lá. Que, de novo, gente, pra mim que assisti hoje, eu fico, que esquisito isso. Mas eu entendo, porque a sensação de terror ali, de perseguição, de não ter pra onde eles fugirem, tudo que rodeia essa história, que é simples, mas ela é bem feita. É um filme que também desses teve um orçamento baixíssimo. Baixíssimo. E lucrou pra caramba, né? Era um filme que tinha poucos recursos e com os poucos recursos fez muito bem. Fez muito bem, porque ele passa a sensação de angústia, que os personagens estão trancados ali De perigo. com aquelas possessões e eles não podem sair porque está cercado de espíritos malignos. Então quando eles tentam sair, eles são atacados, que inclusive é uma coisa que eu amava quando era criança e eu sou fascinado até hoje. Criança, tá? Que é quando algum deles tenta sair da cabana e o espírito que está lá fora tenta perseguir eles. E o efeito de câmera que fizeram, pra mim, é sensacional. Eu sempre achei aquilo fantástico, desde pequeno, e acho muito bem feito até hoje. E o filme marcou tanto gerações que teve continuação, teve inclusive série recente, então é de se esperar que seja um dos grandes clássicos que a gente também indicaria aqui. E a próxima indicação é A Hora do Pesadelo, de 84. O primeirão também, a gente tá indicando só os primeiros, que é dirigido por Wes Craven, que dirigiu depois Pânico, Aniversário Macabro. Ou seja, uma pessoa bem especialista em filmes de terror, né? E ele conta a história de um grupo de jovens ali que começa a ter pesadelos estranhos e eles começam a morrer Dentro desses pesadelos. dentro desses pesadelos. Eles morrem na realidade. Imagina que terror, e pra mim isso foi um terror. Por isso foi um filme que me deu muito trauma. Eu assisti criancinha e eu nunca mais assisti, depois fui assistir só com 18 anos, aí a gente fez maratona e tal, porque era aterrorizante pra mim. Como que você derrota alguém que te mata no sonho? Porque basicamente quando você dorme, você entra no mundo dele. Então tudo é controle dele, do Fred Krueger. Este que é um dos maiores e mais icônicos vilões aí de clássicos do cinema e pra mim é um dos mais aterrorizantes, com suas garras, a pele deformada. Lembrando que, de novo, isso era maquiagem na época, Sim, não era sim. efeito, como aconteceu recentemente em remake, inclusive de A Hora do Pesadelo. E tanto maquiagem, figurino... Bem, aí a gente faz vídeo de remake depois, outra vez, outra oportunidade, se vocês quiserem, inclusive comenta aí. Mas a atuação do Fred original, digamos assim, é maravilhosa. Sensacional. É um personagem sádico que tem um humor... Daquele que gosta de matar, que gosta de sacanear a presa, entendeu? Sim, sim, ele é muito sarcástico. Isso, exatamente. E ele é muito cruel, é muito sádico. Ele tem a clássica luvinha dele lá, com as garras. E o que é fascinante em A Hora do Pesadelo é que os personagens estão lutando pra não dormir, porque eles vão morrer se dormir, né? Dormiu, morreu. E de repente os personagens dormem e você não sabe, não percebe que isso está acontecendo, a não ser que você perceba detalhezinhos aqui ou ali no cenário que está acontecendo de estranho. Ou quando a coisa piorar de vez. Aí Senão você você sabe. só percebe quando o negócio vai pegar mesmo, porque assim, eles estão ali com muito sono e tem aquela transição suave que eles cochilaram. Só fazer assim, ó. Aí quando ele abre o olho, você não sabe se ele só fez isso ou se ele acordou no sonho.
Isso é maneiro por quê? Porque você, espectador, também fica um pouco confuso. O próprio personagem que tá ali não sabe se ele dormiu, porque ele acorda no mesmo cenário quase, e você também não, você fica naquela coisa, será que ele dormiu? E nem sempre que isso acontecer, ele vai ter dormido. Exatamente. Então aumenta o suspense. E é um filme que, nesse caso, também é super visceral, as mortes são bem drásticas, bem exageradas, bem icônicas, bem tem sangue voando no teto, tem rastro de sangue no chão, então assim, é bem atormentador. E o mundo dos sonhos do Fred Krueger é bizarro. E tem várias coisas que servem, que foram sacadas muito boas para aumentar a tensão, como o barulho da garra dele passando em ferro, fazendo aquele barulho incômodo de que ele tá chegando, a musiquinha super famosa que eu sei de cor até hoje. Guarda pra você. Que é muito boa, que é a musiquinha de quando ele tava vindo, de quando ele tava chegando. Então é um filmaço que vale muito a pena. Em primeiro lugar nessa lista, a dica mais importante, pelo menos com certeza pro André, porque é o filme favorito dele de todos os tempos. Fora de terror também. Fora de terror também. Então é o melhor filme de favorito. todos. Não é o meu, mas com certeza pra mim, eu admito que acho que é o melhor filme de terror já feito até este momento, que é O Exorcista. Um filme que, apesar de ser bem antigo, De né? 73. 73, então tá lá na lista, de um dos mais antigos dessa lista. Ele é muito atual e eu acho que pouquíssimo datado, até pela forma que ele foi feito. O filme é baseado num fato que aconteceu nos Estados Unidos, com a diferença que ele conta a história de uma menina aqui de 12 anos que se chama Regan, que é uma menina muito doce, muito carinhosa com a mãe, que é uma atriz super famosa chamada Chris McNeil, e de repente ela começa a ter atitudes estranhas. Atitudes e comportamentos estranhos. Ela começa a reclamar de barulhos que estão acontecendo na casa e a mãe dela começa a tentar entender o que são esses barulhos e o comportamento dela vai ficando cada vez mais esquisito, socialmente falando, mais distante do que ela é. E aí que justamente surge um dos grandes méritos dessa história, que é o clima de, poxa, essa menina, ela está sendo possuída por um demônio ou ela está tendo algum surto psiquiátrico? Né? Qual a diferença entre essas duas situações? Se você acredita que existe demônio ou não, até que ponto você pode concluir que ela está realmente tendo só um surto ou tem alguma coisa misteriosa a mais? A mãe dela acaba envolvendo a igreja, vem padre para descobrir isso, e a gente vai sendo levado nessa história junto com os personagens para ver o que está acontecendo. E o legal que a gente acha de Exorcista, e por que ele não é datado, é porque ele tem uma direção que não apela para jumpscare, que são aqueles pulos e sustos do nada. Na verdade, nenhum dos filmes que a gente indicou apela para jumpscare, que é um recurso muito adiado e barato para dar susto gratuito no espectador. Então... Não é só isso também, é porque não é um filme visualmente assustador. Pensa só, um filme de possessão demoníaca, como acontece, por exemplo, o Evil Dead, geralmente quando você pensa é aquele filme que a pessoa começa já a ficar transtornada desde o início, e tem luzes, e tem sombras, e tem barulhos. Nesse não, é tudo muito sutil, vai começando, vai tomando conta, vai acontecendo. Vai sendo construído de uma maneira lenta, porém perfeita, na minha opinião. Eu acho factível, entendeu? Se você acreditar nesse tipo de coisa, é muito muito real, fácil é você muito real. acreditar que aquilo aconteceu daquela maneira, entendeu? É, exatamente. Por ser tão lento e cuidadoso, é muito real como vai acontecendo. Então, ele te prende do começo, apesar de não acontecer nada, digamos assim, né? Não acontecer nada. Não entenda mal quando a gente disser, por exemplo, que o ápice está bem lá no final. Sim, sim. Porque o ritmo do filme é devagar, mas o clima é sensacional, porque a trilha é pesadíssima. Este filme e alguns outros dessa lista, de diversas maneiras diferentes, eu acho que eles têm um grande mérito, porque era uma época, poxa, são filmes bem antigos, que não tinha um recurso, nada dos recursos visuais, né, tecnológicos que a gente tem hoje. E além disso, o orçamento era baixíssimo. Os orçamentos muitas vezes eram baixos, mas você tinha bons diretores e pessoas que precisavam passar terror sem poder botar um monstro aqui na tela. Então você tem que caprichar na direção, na trilha sonora, na atuação, na sensação de perigo, e pra mim o Exorcista é o combo perfeito pra justamente você ficar com muito medo, mesmo só vendo o perigo real lá no filme. E aí quando chega o nível é muito lá em cima, vai pra outro patamar o filme. E é sensacional, é indispensável. Se você gosta de filmes de terror e por acaso nunca assistiu este primeiro Exorcista, você tem que ver. Dessa lista inteira, eu acho que esse é o mais fundamental. De tempo em tempo eles lançam um filme que fala que é tão pesado quanto o Exorcista. Eles sempre usam o Exorcista como parâmetro. E interessante falar que foi o único filme de terror que ganhou Oscar até hoje.
porque é um filme bom como cinematografia mesmo, isso que eu falei pra vocês. E essa foi a nossa pequenina lista, a gente se empolgou um pouquinho, falou talvez mais do que pretendíamos no começo, mas é porque é um tema que a gente gosta bastante. O André, então, como vocês viram, ele é uma criança que cresceu vendo muitos filmes de terror e amando muito, então a gente tem um super conteúdo pensado pra quem sabe continuar trazendo aqui pro canal de assuntos relacionados a filmes de terror. Então se vocês quiserem, já vão deixando aí, comenta, deixa sugestões. Se inscreva e continue acompanhando que vai ter mais vídeos desse gênero. Além das gameplays e tudo que a gente já tem feito aqui no canal, então deixa o seu joinha, se inscreve e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!